Antes de começar a estudar, eu quero mostrar uma coisa muito legal. Sim, é esse livro. O meu aniversário foi em fevereiro. Eu comprei esse livro, não sei, de presente pra mim, porque ele tava R$20. É um livro do Sears. Eu gosto de coisa velha, literalmente coisas velhas. Inclusive, eu comprei também um disco de vinil da música de Cosmos. É uma edição de Sears, com todas as físicas. De 1959. Olha o tamanho dele. Eu achei dentro dele uma prova de física 3. Cadê a prova? A gente perdeu a prova. Tem uma prova de Física 3 de 1960. Olha isso. Enfim, eu acho que eu não vou usar esse livro pra estudar muito, porque provavelmente ele tá desatualizado. Provavelmente a parte de física atômica tá um pouco desatualizada, porque ele tem 60 anos. Muito legal, muito bonito. Deixa eu mostrar o disco de vinil de Cosmos, que infelizmente não tem como eu mostrar as músicas, porque eu não tenho um toca-discos. Mas ele é bonito, é isso que Ok, agora começando mesmo, eu fui jogar uma partida de xadrez antes de começar a estudar, porque eu tava com preguiça de estudar, basicamente uma procrastinação ativa, e foi uma péssima ideia, porque eu perdi 2 partidas seguidas e aí eu comecei a estudar brava, mas tudo bem. Esse semestre eu tô tendo uma matéria que chama Mecânica Clássica, que é a mesma mecânica clássica de Física 1, só que vista de outra perspectiva, usando mais cálculo e mais demonstrações. Eu comecei revendo um dos exemplos que meu professor passou na sala, que foi o da Brachistochrone, que é basicamente a curva que leva o menor tempo para ser percorrida por uma partícula sob ação de alguma força. Eu nunca teria parado para pensar que fazer essa conta ia ser tão complicado, porque, tipo assim, o caminho que leva o menor tempo para ser percorrido parece uma coisa muito básica, e eu descobri que não é. Mecânica clássica é meio que um aprofundamento da mecânica que a gente vê em Física 1, que é a mecânica newtoniana. E é uma matéria meio diferente das que eu tive até agora, porque eu acho que é a primeira matéria que eu tô usando muito cálculo. Antes a gente via alguns conceitos que tinham a ver com cálculo, tipo, isso aqui é essa integral. Só que era uma coisa muito básica, sabe? Agora, não é mais tão básico. É tipo assim, são exercícios de cálculo mesmo, que dá tanto trabalho quanto um exercício de cálculo. Tanto que o primeiro módulo dessa matéria não foi nem sobre mecânica, foi sobre cálculo, era sobre cálculo variacional. Então a gente usou isso para demonstrar a equação de Euler e explicar como ela funcionava, para a gente poder estudar agora nessa semana princípio de Hamilton e equações de Lagrange e esse tipo de coisa. Ainda não tem tanto cálculo quanto física matemática, que é outra matéria que eu tô fazendo esse semestre. E obviamente tem mais matemática porque chama física matemática. Mas, enfim, essa matéria é basicamente só cálculo, só que é uma parte do cálculo que a gente usa muito na física. Agora eu tô indo pra aula. Eu só tenho uma aula hoje, que nem eu falei, é de laboratório, então eu só vou levar umas folhas de fichário. Normalmente eu não uso muitas, nem pra aula, que tem muitas coisas, eu uso umas 3, 4 no máximo. Nem um pouco estética de canal de estudo, porque tem 2 marca-textos, 2 canetas Bics e um lápis que eu ganhei de presente. Tô levando também roupa pra eu usar quando eu sair da aula, porque eu vou direto pra academia. E é isso. É basicamente o que eu levo, tirando documento, fone de ouvido, essas coisas. Como nesse dia eu tinha tido pouca matéria durante a semana, eu não precisei estudar muita coisa. Então eu só estudei de manhã e à noite eu fiquei lendo um livro que eu tô lendo para a próxima IC que eu quero fazer conceitos de astronomia, porque eu tô pensando em fazer uma IC em astronomia.
E eu tô anotando do lado tudo que tá escrito no livro que eu acho que eu não vou me lembrar depois que eu terminar de ler. Porque não é um livro que eu tô lendo só por lazer. Normalmente eu gosto de ler livros sobre astronomia, mas que são mais de divulgação. Esse livro é um pouco mais didático. Então eu tô anotando coisas que eu acho que eu posso esquecer. Com muitas imagens, porque não precisa escrever tanto, é só pra eu realmente ter um lugar pra revisar, sem ter que voltar no livro ou no PDF e procurar entre as 500 páginas dele. Eu nunca fiz isso de estudar por um livro e anotar o que tava no livro. Normalmente eu estudo pelos livros e uso as notas de aula do professor, que normalmente é bem parecido com o livro que ele recomenda. Só que eu não tô tendo aula de astronomia, eu tô estudando só pelo livro. Então, talvez seja uma perda de tempo, talvez, mas eu acho que vai me ajudar. Então, no dia seguinte, eu tive aula, mas antes de ir pra aula, eu fiquei estudando na biblioteca, porque na parte da manhã eu não tenho aula. E eu fiquei resolvendo uma lista de física e matemática, que inclusive é muito difícil resolver as listas dessa matéria por livro e pelas notas de aula. Então, eu tava usando o ChatGPT pra descobrir o que eu tinha que fazer e pra ele fazer pra mim as partes que eu não sabia. Eu levei muito tempo pra resolver os exercícios, eram 4 no total, mesmo usando o ChatGPT. Essa matéria, na nossa grade curricular, tá com o nome Métodos da Física Teórica. Pelo nome, parece que vai ser fácil, né? Assim, física teórica, em senso comum, é a parte da física que não tem conta. Só que na real, física teórica é a parte da física que mais tem conta, porque a teoria da física basicamente em conta, você não prova nada com palavras na ciência, basicamente. Enfim, faz uma semana que eu gravei esse vídeo, eu tô editando ele agora, e eu tô ainda pensando se as escolhas que eu fiz esse semestre valeram a pena, porque essa é uma das matérias difíceis, mas todas as outras são muito difíceis. Todo semestre eu falo que as matérias são difíceis, mas é porque o nível tá subindo cada vez mais e, enfim, desespero. Eu não sei se quando eu falo que as matérias são difíceis, parece que eu tô tipo, nossa, eu faço um curso muito difícil, mas é que assim, eu acho que quem clicou nesse vídeo já tava esperando eu falar sobre o curso de física. E não tem como eu falar que é um curso tranquilo, porque convenhamos, é física. Tem bastante gente que me pergunta, tipo, como eu faço pra eu melhorar em exatas, ou eu não sou de exatas, será que eu me daria bem em um curso de física ou em engenharia? E tipo assim, ninguém nasce sabendo de nada, sabe? Quando você é uma criança, você não sabe nem o alfabeto. Então, basicamente, tudo que você é bom ou não é bom é uma questão de estudar, de aprender, do tempo que você tem e do tempo que você pode dedicar a alguma coisa. Às vezes, se você tem uma base mais fraca em matemática, você pode demorar um pouco mais pegar essa parte mais avançada, porque não tem como você avançar em cálculo, em física, se você não estudar o básico, conhecimento cumulativo. Mas, em geral, você não nasce sendo de exatas, você só estuda e vai melhorando aos poucos também. Eu sempre tenho a impressão de que na etapa que eu tô assim, mediana, de mediana pra ruim. Só que comparado ao que eu tava passando quando eu tava, tipo, estudando pro vestibular, eu tô muito melhor. Comparado às pessoas que estão mais avançadas que eu no curso, eu sei muito menos e eu sou muito menos de exatas, entre aspas, do que elas, porque eu não saberia fazer o que elas fazem. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling. Keep my